Meu nome é Michel, tenho 26 anos, atualmente curso Engenharia Mecânica na UERJ e fui um dos primeiros atletas a participar do projeto Gol de Placa, que foi um projeto de extrema importância para a minha vida. Por quê? Porque é um projeto com uma grande responsabilidade social, que além de nos trazer para perto do futebol, que é uma coisa muito prazerosa para quando a gente é pequeno, sonha em ser jogador de futebol, nos traz também muita coisa importante em relação aos estudos. O quanto é importante você ser alguém na vida. E uma das vezes que o projeto me trouxe essa oportunidade, que até eu estava me recordando esses tempos, foi no ano de 2008, quando eu tinha 15 anos, em que eu fiz uma reportagem para uma emissora de TV, falando sobre o que eu queria ser. Então, na época, eu falei que eu queria ser jogador de futebol. Né? Toda pessoa que vem de uma situação baixa, todo moleque quer ser jogador de futebol, quer dar uma vida melhor para sua família. Aí eu falei que queria ser igual o Ronaldinho na época. Até ri um pouco porque foi uma coisa na época que meu sonho era ser jogador de futebol. Só que com um tempo, 3 anos depois mais ou menos, eu comecei a pensar no que eu poderia ser além de ser jogador de futebol. E o projeto me mostrou um leque de opções do que eu podia ser, né? Poderia ser médico, professor. Só que aí eu comecei a me interessar mais pelos estudos. E o projeto me mostrou que o estudo era tão importante quanto o futebol. E com isso eu pude enxergar que eu poderia ser o que quiser. E só dependia de mim. Foi por isso que eu procurei depois o instrutor Alex na época e pedi que ele me arrumasse uma carta para que eu pudesse cursar um curso no Senai, junto à Stan, que era a empresa que patrocinava o projeto. E com êxito eu consegui. Fiz a prova, passei, só que no meio lá do caminho eu falei, eu quero fazer um outro curso, na área de metal mecânica. Aí mudei o curso. E ali foi uma experiência incrível para mim, que ali eu pude abrir um leque na minha vida, que eu só pensava em futebol. E ali eu pude ver que eu poderia me tornar o que eu quisesse. Só dependia de mim. Então foi lá que eu comecei a aprender, a mexer com maquinário, a medição, tudo sobre a parte da área metal mecânica. E isso foi me alimentando no meu coração uma vontade de explorar cada vez mais esse caminho. Foi aí então que eu decidi cursar a faculdade. Falei, eu vou cursar a faculdade. O projeto me abriu essa visão que eu poderia ser o que eu quiser, que o caminho é livre, só depende de você. Então foi aí que eu falei, eu vou cursar minha faculdade e vou seguir essa área de metal mecânica. Aí foi aí que por volta de 2012, 2013, eu fiz o vestibular da UERJ. Aí com êxito, fiz as 2 provas, tudo direitinho e consegui passar. E hoje eu agradeço muito ao projeto, porque eu me tornei hoje uma pessoa muito mais, como vou dizer assim, instruída. Eu sei agora o que eu quero, eu tenho a capacidade de assimilar as coisas muito melhor, aprendi a ter responsabilidade social e hoje a minha experiência eu passo para os demais, que hoje às vezes pensa que futebol é a vida, pode até ser, né? A estrela não brilha para todos, mas não é por isso que você vai deixar de seguir um outro caminho. E o projeto abriu essa oportunidade para mim e eu venho falar para vocês que invista na sua vida pessoal também, na vida de estudo. Futebol é ótimo, é um lazer, é uma profissão, lógico, é sim, mas também devemos pensar em algo a mais. E o projeto traz isso, traz para as pessoas, às vezes mais carentes, uma oportunidade de você entender que você pode, você é capaz. E isso foi muito importante. E eu sou uma testemunha viva aqui, que esse projeto faz muita diferença na vida das pessoas. Então, uma parte que pegou muito para mim no começo foi a parte do ensino mesmo, o ensino público, né? Porque a universidade, ela cobra às vezes algo muito mais rebuscado, coisas que pressupostamente você tinha que ter aprendido no ensino médio, né? na escola. E na minha época o ensino era muito defasado, não por conta dos professores, mas sim pela qualidade que eles tinham que emitir com as condições que eles tinham para trabalhar. E isso para mim foi uma coisa muito difícil de lidar, porque eu competia com pessoas que estudavam em colégio particular,
faziam cursos preparatórios. Então, eu tinha que correr o dobro deles para poder chegar ao mesmo nível que eles. E isso para mim foi uma coisa que me dificultava muito. Como eu vim de uma família pobre, eu precisava trabalhar, né? Que eu ajudava minha mãe em casa e também tinha que comprar alguns materiais de estudo. Então o que eu fazia? Eu trabalhava pela manhã, aí quando eu saía na hora do almoço da escola, ia trabalhar. Aí o meu tempo vago, que era à noite, geralmente já estava cansado, eu pegava os livros e estudava. Só que na escola, essa defasagem acabou me trazendo problemas na época, para poder estudar e seguir em frente. Aí com isso, o caminho se tornou um pouco mais difícil. Mas graças a Deus, eu perseverei, estudei, recebi apoio das pessoas que eu amo e consegui chegar lá. Fui fazer as provas do curso, que não eram fáceis e eram pagas, mas eu consegui isenção por causa da minha renda. Fiz as provas lá, passei, e quando eu cheguei na universidade, eu vi que tudo aquilo que eu aprendi na escola era muito básico para o nível que eu tinha que chegar. Aí então o que aconteceu? Às vezes coisas que eu não aprendia na escola, eu tinha que estudar em casa para depois pegar a matéria da universidade e estudar. Então isso no começo foi uma pedra muito grande no meu caminho. Mas é o que eu falo para todo mundo hoje em dia que vem conversar comigo. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás. Não importa as pedras que tem no caminho, mas você tem que saber como você vai tirá-las dele para chegar onde você quer, né? Aonde você está almejando. E graças à minha força e à de Deus que sempre esteve comigo, eu consegui chegar lá. Hoje eu não digo que eu sou formado, mas eu estou muito perto disso. Eu estou a um período de conseguir minha graduação em engenharia mecânica. Mas o caminho não foi fácil. É muita perseverança. A gente que vem de escola pública sabe que o caminho é um pouco mais longo para a gente chegar lá, mas é um caminho de perseverança e fé, e muita luta. Quando eu relato a minha história, a maioria das pessoas se perguntam, né? Perguntam para mim: pô, Michel, como você conseguiu estudar mesmo diante de tantas dificuldades assim no seu caminho? Aí o que acontece? Como eu me preparava também, né, para o vestibular. Eu basicamente na época, eu não tinha internet na minha casa. Acesso à internet lá, não tinha acesso nenhum à internet. Eu tinha acesso a livros, a alguns materiais impressos. O que acontecia? Como eu trabalhava e estudava, eu tinha a parte da noite para estudar. Então eu pegava um horário certo todo dia e estudava. Mesmo cansado, né? Porque você trabalhar e estudar, ainda tem que estudar para um vestibular, que é algo muito pesado, é complicado. Só que também eu consegui, na época, o pré-vestibular social, que foi de fundamental importância na minha vida, porque lá eu pude aprender muitas coisas e ter acesso a materiais que eu não conseguiria sozinho, e também a amigos, porque como eu não tinha internet, eu ia para casa dos meus amigos, às vezes no sábado, chegava lá pela manhã, por volta de 7, 8 horas, e saía às 5 da tarde, o dia inteiro assistindo videoaulas, tentando pegar o máximo que eu pude para poder estudar. Às vezes me cediam almoço, café. Foi um caminho bem difícil, mas ao mesmo tempo que se torna difícil, te motiva. Porque quando o caminho é difícil, é certeza que lá na frente você vai ter vitória. É questão de fé e perseverança. É isso que eu falo para todo mundo quando me perguntam sobre esse assunto. É uma coisa também que às vezes as pessoas perguntam, questionam. Michel, para você chegar até onde você chegou, você teve que abrir mão de algumas coisas? E eu digo para elas que sim, porque todo sonho tem um caminho para trilhar até você chegar a ele, certo? Então no meio do caminho, você tem que abrir mão de certas coisas para poder continuar caminhando. E foi assim comigo também, porque eu tinha que me dedicar aos meus estudos, eu tinha que tirar um tempo maior para poder aprender, chegar em informação, para eu ter capacidade de assimilar e conseguir responder as perguntas. Então foi assim, abrir mão de estar com os meus amigos, de dar uma volta na rua, do futebol, que é uma coisa que para mim é complicado deixar de lado pra caramba. Às vezes de estar com meus parentes, de ir na casa da minha avó e tudo mais. Mas por quê? É porque eu enxergava uma luz no fim do túnel. Porque a gente que vem de uma situação assim, pode ser pobre, rico, mas se vem com uma situação com uma certa dificuldade, você tem que ter visão, tem que ser uma pessoa visionária. E foi isso que aconteceu comigo.
eu abri mão porque eu sabia que lá na frente tudo viria em dobro para mim. E basicamente a minha perspectiva hoje em dia é me formar na faculdade, né, terminar minha graduação, trabalhar na área, que é o meu sonho, porque lá eu aprendi que essa área é uma área excelente, é o que eu gosto de fazer, e depois também fazer uma pós-graduação, para me tornar um mestre, né, na área. Mas o caminho foi difícil, perseverei muito, abri mão, como eu acabei de dizer, mas vale muito a pena. A vida é um sopro, então a gente tem que aproveitar cada momento da melhor forma possível. E eu queria deixar um recadinho para a galera que está me assistindo aí, falar uma coisa para vocês: pedras no caminho sempre terão, dificuldades, desânimo. O não a gente já tem na vida, né? A minha mãe sempre me dizia isso. Então, gente, vamos correr atrás do sim, porque o tempo não para, a vida passa. Então vamos focar aí para que nós possamos ser grandes profissionais ou atletas, mas sempre tendo foco. E confiar sempre que você pode, que você consegue. Esse é o primeiro passo para o sucesso. Que o fracasso, na vida, podemos ter mais fracasso do que sucesso. Eu fui prova disso. Mas no final, quando a vitória vem, você vai ver que o caminho todinho que você percorreu valeu a pena.